Comunicado importante. Itabira está com racionamento de água desde o dia 12 de julho. Diariamente, serão executadas manobras para que os reservatórios mantenham carga suficiente para atender a todos os usuários de forma igualitária. Água é vida, e vida não se desperdiça. Vamos economizar. Olá, você está na TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Um telefone. De um lado da linha, o bombeiro, e do outro, uma mãe aflita. Comesp se reúne e define jogos para o período. O balanço do período eleitoral pela ótica da juíza doutora Fernanda e do tenente Salazar do 26º Batalhão de Polícia Militar. Em instantes. A previsão do tempo para Itabira nesta quarta-feira é de céu nublado com nuvens carregadas e chuvas durante o período. Temperatura mínima fica em 18 e a máxima pode chegar a 24 graus. O tempo esquenta em Nova Era, mas com possibilidade de chuvas. Mínima de 20 e máxima não ultrapassa a 29 graus. Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. É uma corporação cuja principal missão consiste na execução de atividades de defesa civil, prevenção e combate a incêndios, buscas, salvamentos e socorros públicos no âmbito do Estado de Minas Gerais. Mas não é só isso. Muitas vezes, por telefone, o bombeiro passa procedimentos a quem está do outro lado da linha. E aí, salva vidas. Há poucos dias, isso aconteceu. Acompanhe o relato na reportagem de Lorival Silva com imagens de Silvio Andrade. Não é a primeira vez que o cabo Marcos Augusto de Souza ajuda a salvar uma criança pelo telefone. Em 2012, o militar passou as mesmas orientações e, em 2014, o atendimento foi na sede do Corpo de Bombeiros. O cabo Marcos falou conosco sobre o salvamento ao bebê, ocorrido no último dia 28 de setembro. Eu recebi uma ligação, estava de rádio operador no sistema 93 da... A princípio eu pensei que era da cidade de Itabira. A senhora relatando para mim que seu filho, de 1 mês e 7 dias, 17 dias, estaria obstruído, estaria já cianótico, sem sinais vitais. A princípio pensando que é da cidade de Itabira, iria até empenhar a viatura. Aí ela me disse que estaria numa região, zona rural de Água Limpa, próxima a Caeté. Aí demandou uma dificuldade maior. Aí eu orientei ela pelo telefone, dei as orientações sobre obstrução, mandei que ela colocasse a criança, inclinada de decúbito ventral, Na hora, cara, falei com ela vulgarmente no popular, com a barriguinha para baixo, e que ela batesse entre as escápulas e que virasse o neném, de novo, e que flexionasse, entre os mamilos, 5 vezes com os dedos, Fazendo isso aí por 2 vezes, pelo telefone eu vi a criança chorou. Aí eu falei com ela, chorou, isso, coloca ele no colo agora, começa a passar a mão nas costas dele para ele ficar mais calmo, para não ficar chorando, limpa a secreção do nariz, Ele voltou, ela falou que ele estava recuperando a cor. Dentro aí disso aí, nesse espaço, eu fui e repassei para Nova União, que eles fossem lá. Mas quando ligaram para lá, a senhora falou que as manobras já teriam salvado a vida de seu filho e que ela estaria aí já no posto de saúde com a criança bem já. Quando ela falou que não era de Itabira, começou a passar para você uma sensação de impotência, de preocupação? Não, normalmente a gente é já treinado e habilitado para fazer isso aí. Normalmente dá aquele de surpresa, por estar longe, Mas a concentração na hora, vendo que é uma vida que está de lá, uma criança, assim, totalmente uma criança que não tem recurso, algum naquele momento, está numa zona rural, muito distante do primeiro posto de saúde. Então, assim, diante da situação aí,
eu fiz aí o que pude, né? E assim, acho que Deus colocou me passou essa missão aí, né? Caiu aqui no pelotão de Itabira, creio que caiu no local certo, né? Com a pessoa certa. E eu passei as instruções corretas na hora. Não me senti impotente naquele momento. Usei de todos os recursos no telefone, de tudo que conhecimento que tinha sobre esse assunto de obstrução respiratória em bebê ou recém-nascido. E graças a Deus eu tive sucesso aí, né? E agradeço a Deus aí, também a Corporação Bombeiro Militar aí pelo treinamento aí, pelos anos aí que me habilitou a salvar a vida dessa criança. Qual que é a importância de quem passa por um momento desse, uma mãe, por exemplo, com o seu filho, confie e acione o Corpo de Bombeiros? A mãe, todas as pessoas que tiverem qualquer dificuldade, não só de obstrução respiratória, mas diante de incêndios, acidentes automobilísticos, questões aí de situações de resgate, vítimas presas a ferragens, a gente pede aí que ligue o 93, o bombeiro ele é capacitado, ele está aqui para atender não só a sociedade itabirana, mas também a sociedade mineira em geral. Estamos habilitados, que a pessoa ligue o 93, né? O 93 realmente ele pode salvar vidas, né? A gente está aqui para fazer isso, é o nosso trabalho e a gente fica muito satisfeito de receber a ligação de vocês aí e que possamos ajudar, né? Qualquer pessoa que ligue o 93 aí, é o nosso cartão de visita, é a nossa porta de entrada para o início aí de uma ocorrência. Nesta quarta-feira, dia 5, tem designação para servente escolar para a zona urbana. O candidato deve se apresentar às 10 da manhã, munidos de todos os documentos na Secretaria de Educação, que fica no bairro Campestre. Lembrando que os classificados no processo seletivo têm prioridade sobre os demais. Comesp, Conselho Municipal de Esportes, se reúne. O presidente Luiz Carlos de Almeida, Lulu, conversou com a nossa equipe de reportagem. Lulu, qual foi a pauta da reunião de hoje do Conselho de Esportes? Samuel, hoje a gente, um dia depois da definição eleitoral municipal, não tinha como ser diferente. Nós, como você acompanhou, a gente fez um encontro, né, o Comesp teve uma conversa, um bate-papo com todos os candidatos a prefeito e nós abordamos temas que são temas que preocupam, né, que são sempre das nossas discussões dentro do Conselho. Então, hoje nós fizemos uma avaliação, né, de como que foram esses encontros, né, 4 dos candidatos que concorreram à eleição a prefeito de Itabira, e aí nós já discutimos os nossos encaminhamentos. Agora, obviamente, a gente voltar a ter contato com o candidato eleito, para que a gente possa fazer os encaminhamentos das questões, das pendências, dos temas que precisam ser discutidos com relação ao segmento do esporte e do lazer, como você, como conselheiro aqui pela Liga de Itabirana, né, pela LIFA, futebol amador, você sempre acompanha. Então é o que nós vamos fazer agora. O ponto principal da pauta foi exatamente discutir os encaminhamentos para que a gente possa contribuir com o próximo secretário municipal de esportes no sentido de tratar bem da gestão, né, do gerenciamento desses temas do nosso esporte e do lazer. Houve um encontro com todos os candidatos a prefeito recentemente, por parte do Conselho de Esportes, e agora já definido o novo prefeito para o próximo quadriênio. Quais são as expectativas aí por parte do Conselho? É o melhor possível. Primeiro que nós temos um prefeito experiente, é um prefeito que ele não vai ter dificuldade de encaminhar, né, fazer funcionar a máquina administrativa em função de ter já passado pela prefeitura. Segundo, é uma pessoa que é sensível ao esporte e inclusive manifestou isso no encontro que participou lá no Comesp, né, junto conosco lá. Então, quer dizer, é uma pessoa que está ligado a gente, tem conhecimento de causa sobre a área esportiva e deixou claro que ele vai designar para o secretário tratar diretamente desses temas, já que foram temas discutidos durante a campanha à Prefeitura de Itabira. Esse mês de outubro é mês de eleição aí para os novos membros do Conselho. Todas as instituições que têm cadeira no Conselho já indicaram os representantes? Boa parte já indicou, os que não indicaram nós vamos fazer um novo contato, no sentido de que indiquem para que nós possamos acelerar esse processo e deixar
tudo estruturado para, na medida que for acontecendo a transição, e principalmente tão logo tome posse o novo prefeito e o novo secretário municipal de esportes, o Conselho possa também dar sequência a essa série de temas que estão sendo discutidos, embora a gente deve registrar aqui os ganhos que tivemos, né? Ainda que com algum contratempo, mas hoje nós temos o Fundo Municipal de Esportes sendo bem caminhado, né? O Conselho Municipal tratando da lei de incentivo, lei municipal de incentivo, com a criação do Fundo Municipal de Esportes e também o Bolsa Atleta, que com toda dificuldade financeira devido à crise também funciona e tem contemplado aí em torno de 25 atletas de vários segmentos. Então, o que está funcionando a gente quer consolidar e o que está para ser implantado nós queremos discutir com os próximos gestores da nossa área do esporte e do lazer. Quais os dias do mês acontecem as reuniões do Conselho e eu queria saber também se essas reuniões são abertas ao público de um modo geral. É um detalhe importante que é previsto, inclusive, no regimento interno. As reuniões são abertas para toda a população, qualquer cidadão que quiser participar, indiferentemente ter ou não afinidade com a nossa área, que é o esporte e o lazer, é aberta. E sempre na primeira segunda-feira de cada mês, nós nos reunimos aqui no ginásio poliesportivo, Maestro Silvério Faustino, às 15h30, de 15h30 às 17 horas, quando nós então discutimos e apresentamos todos os temas que nós temos para tratar sobre a nossa casa. No próximo bloco, você confere as informações sobre como transcorreu o processo eleitoral, de acordo com a juíza doutora Fernanda e o tenente Salazar, do 26º Batalhão de Polícia Militar. Segurança para todos com pequenas atitudes. A Polícia Militar tem responsabilidade na sua segurança, mas com pequenas atitudes você pode contribuir e muito com o nosso trabalho. Você que é comerciante, não deixe muito dinheiro no caixa. Quando for depositar, alterne dias, horários e caminhos até o banco. Instale câmeras de vigilância em seu comércio. E se for surpreendido por assaltantes, nunca reaja. Se notar a presença de veículos ou pessoas em atitudes suspeitas, chame imediatamente a Polícia Militar pelo 190. Contamos com sua ajuda. Campanha de autoproteção. Eu faço a minha parte. E você? Obrigado. Uma iniciativa Polícia Militar. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Sabia que tem eletrodomésticos que gastam menos e outros que gastam mais energia? Por isso, na hora da compra, repare na etiqueta do Inmetro. É a etiqueta que indica o produto que consome menos energia. Vai da letra A, de menor consumo, até a letra G, para os que consomem mais. Agora, se quiser economizar mais energia, repare no selo. O Procel. Se ligue nele e economize na conta. Comunicado importante. Itabira está com racionamento de água desde o dia 12 de julho. Diariamente, serão executadas manobras para que os reservatórios mantenham carga suficiente para atender a todos os usuários de forma igualitária. Água é vida, e vida não se desperdiça. Vamos economizar. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. A lâmpada do poste queimou? Ligue agora! 0800 666 2001. Prefeitura de Itabira, fazendo mais por você.
O tenente Salazar, do 26º Batalhão de Polícia Militar de Itabira, falou sobre as eleições em nossa cidade. Tenente Salazar, Comunicação Social do 26º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais. Tenente Salazar, qual o balanço que o senhor faz da atuação da Polícia Militar durante as eleições em Itabira e região? Olha, como a gente falou aqui antes das eleições, né, a Polícia Militar iria empregar cerca de 300 policiais no evento das eleições. Isso foi feito, né, a gente teve o policiamento aí voltado para os locais de votação e tivemos também policiamento empregado nas operações, né, visando aí a segurança das pessoas que estavam indo votar. Então, a gente teve um balanço positivo, né, de certa forma, pelo número de cidades que o 26º é responsável. A gente teve um número considerável, vamos dizer assim, bem reduzido de ocorrências, né? Dentre elas, as ocorrências de crimes eleitorais e ocorrências comuns. Mas, no balanço geral, foi positivo, tendo em vista que a Polícia Militar fez diversas apreensões e prisões de pessoas que estavam no cometimento desses crimes, né? E a gente pode dizer que, em relação ao ano anterior, né, a eleição anterior que a gente teve, pelo menos das municipais, o número de ocorrências foi bastante reduzido. A que o senhor atribui essa redução no número de ocorrências e a esse balanço positivo? Olha, primeiramente ao número de policiais que foi empregado no local, o número de operações que a gente desencadeou, né, e a questão da percepção das pessoas também que foram votar. A gente fez um trabalho antes de conscientização e a gente colheu frutos disso aí. A população contribuiu com a Polícia Militar, evitando que a gente tivesse ocorrências, né, que se destacassem de cunho geral na questão das eleições. Então, a gente teve essa participação da população também, de forma que a gente teve um registro pequeno de ocorrências. As ocorrências, elas acontecem, né? Isso aí não tem jeito, mas a gente teve um número bem reduzido de ocorrências nessas eleições. Dentro dos municípios de abrangência do 26º Batalhão, alguma ocorrência em especial chamou a atenção da Polícia Militar? Bom, a gente teve o registro de alguns crimes eleitorais durante esse período, né, essas últimas eleições, onde a gente registrou aí crimes como boca de urna. A gente teve registro aí de calúnia contra candidatos à eleição. A gente teve também registro de transporte clandestino de passageiro. E a gente teve uma ocorrência que ela se destacou um pouco, né, que é um pouco atípica, que foi na cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, onde um eleitor, ao exercer seu direito de voto, ele acabou votando 2 vezes, tirando o direito de voto do voto de outro, né, que estava lá para fazer a votação. O fato foi registrado pela Polícia Militar e encaminhado à juíza responsável pela comarca, que é a juíza de Santa Bárbara, né, para tomar as providências cabíveis quanto ao fato. Tenente, durante as eleições houve prisão de algum cabo eleitoral, apreensão de algum veículo? Conforme eu falei aqui, o policiamento que a gente empregou nos locais de votação e nas mediações era simplesmente visando resguardar a segurança das pessoas que estavam indo votar. Não era o objetivo principal da Polícia Militar. Então, o emprego do policiamento nos locais de votação era para garantir a segurança, né? As prisões que foram feitas em decorrências dos crimes eleitorais, que não era o objetivo inicial da Polícia Militar, o principal objetivo, foram feitas porque a Polícia Militar deparou com essas ocorrências. Mas o objetivo que a gente buscava no dia das eleições é também fazer um policiamento, né, na cidade, de forma a oferecer segurança àquelas pessoas também que não estavam no local de votação. Ou seja, manter aquele trabalho que a gente sempre faz no dia a dia. Então, a gente montou aí diversos tipos de operações, né? Operações de blitz, de corredor de segurança, onde a gente aí conseguiu fazer apreensão de armas, de drogas, né? Abordamos diversos veículos em atitudes, em situações irregulares, né? Então, foram feitas diversas apreensões, prisões, e as que se destacaram foram as questões das apreensões de drogas e armas que a gente fez durante o período das eleições. Ou seja, juntando as poucas ocorrências que a gente teve durante as eleições e as diversas operações e apreensões que foram feitas pela Polícia Militar, a gente pode dizer que
as eleições deste ano, o trabalho da Polícia Militar atingiu o objetivo que era dar uma segurança à população que estava envolvida na questão, não só na questão das eleições, como no dia, né, em si. Como é que o senhor avalia a participação popular no que diz respeito às denúncias que levaram a polícia a prender aí esses infratores? É uma questão que a gente sempre fala, né? O que diferencia o dia das eleições de um dia comum são as eleições, né? Então, a gente sempre destacou essa importância do trabalho da população no apoio à Polícia Militar por intermédio de denúncias. Hoje, 90% das prisões e apreensões que a gente faz tem a contribuição da população. E no dia das eleições não foi diferente. A gente teve aí diversas ligações também, com a população contribuindo com a gente, contribuiu não só no fato de estar auxiliando a Polícia Militar, né, na questão de ir e voltar de forma consciente, né, não provocar tumulto durante as eleições. A gente teve também a participação da população no que tange a denúncias. Isso aí proporcionou a gente a facilidade para agir naqueles crimes, não só eleitorais, como os crimes comuns que foram praticados no dia 2, no dia das eleições. E a juíza eleitoral, doutora Fernanda, conversou com nossa equipe sobre o processo eleitoral. Doutora Fernanda, foram registrados crimes eleitorais em nossa cidade? Foram registrados crimes eleitorais, mas eu imaginava que a eleição seria mais conturbada e que a gente existiriam mais problemas, mais crimes, foi uma prisão apenas. Eu achei muito pouco para Itabira, uma eleição acirrada, porque nas pesquisas não estava tão acirrada, e foi uma eleição super acirrada em Itabira. Nos demais locais também, Santa Maria de Itabira, Itambé e Passabém, só uma prisão eu achei muito pouco. Mas tivemos TCOs, né, porque boca de urna da TCO. Os crimes foram boca de urna, tivemos muitas denúncias. Eu ia até o local para tentar pegar a boca de urna. Com a Polícia Militar, eu descia até longe, a viatura ficava distante para conseguir pegar a boca de urna. Eu fiz um trajeto de começar às 7 horas da manhã e não parar 1 minuto. Eu consegui almoçar 3 horas da tarde. Mas como toda hora a denúncia vinha de lugares diferentes, eu estava numa escola, de repente eu tive que ir para Santa Maria, depois eu tive que ir para Gabiroba, Carmo. Então, mudei meu trajeto demais e não consegui ir em todas as escolas como eu tinha me planejado. E não consegui, eu mesma, fiscalizar, pegar uma boca de urna, não consegui. Nós conseguimos pegar um flagrante de transporte regular, que foi muito bom, porque transporte regular dá prisão mesmo. A pessoa está presa até hoje, não soltamos ele ainda, até para dar uma repercussão para a sociedade. Isso não pode acontecer. Nós temos 24 horas para decidir. Ele não tem antecedentes criminais, mas está coligado com um candidato, né, que foi eleito. Então, nós vamos com calma. Eu dei vista ao Ministério Público, o Ministério Público também tem 24 horas, o delegado usou as 24 horas dele, o Ministério Público está usando as 24 horas dele, e vai chegar até minhas mãos e eu vou analisar o caso. Não sei se ele vai ser solto ou não, mas, em tese, como não tem antecedentes criminais, ele deve ser solto. E também tivemos muito propaganda irregular, porque no dia das eleições não pode ter propaganda. Então, de carros, o carro passar com aquele adesivo, até que não estava muito criando problema com isso, não. Mas na porta das sessões eu estava pedindo para tirar. E o que eu combinei com a Polícia Militar? Tenta conversar com a pessoa, com a educação, e retirar para a gente não apreender o veículo, mas se ela continuar, nós vamos prender o veículo. Não tivemos apreensão de veículos. Doutora, alguém teve a candidatura impugnada? Tiveram várias impugnações, não só em Itabira, quanto nos demais municípios. Algumas impugnações eu não concordei e eu deferi o registro de candidatura. Alguns, eu, mesmo sem impugnação, eu não concedi o registro de candidatura. Eu tive muito problema, porque eu tive que dar mais 100 sentenças. Eu tive muito problema esse ano, nessa eleição, porque já fui juiz eleitoral em outro momento, que nesse ano nós tivemos um mural eletrônico. E os candidatos, as coligações, os partidos, eles não olhavam o mural eletrônico. Eu intimava eles que a lei só permite 72 horas de estimação para ele regularizar a documentação.
E aí eles não regularizavam. Eu, no domingo, sábado, domingo, eu pegava o telefone do cartório, olha, se o senhor não trouxer o documento, eu vou indeferir o DRAP. O que significa indeferir o DRAP? Eu vou indeferir todos os candidatos que estão lá, a prefeito e vereador. Você tem uma ideia? Santa Maria não teria prefeito. Nós íamos ter que fazer outra eleição. Porque os 4 DRAPs eu teria que deferir se eu fosse cumprir a lei. O que eu fiz? Eu acho que o eleitoral é democracia, não está lá para a gente fechar os olhos e só cumprir a lei seca, fria. Então, eu comecei a ligar. Olha, existe um mural eletrônico, vamos explicar como funciona, vou dar um prazo para o senhor trazer. Aí a gente tentava explicar para eles quais eram os documentos, para a gente ter candidatos. Aqui em Itabira eu tive muitos. Eu estava com laringite, foi até engraçado que eu estava com laringite e minha voz ficou igual de homem, sabe? Bem masculina. E eu liguei domingo, ele achou que era pegadinha. Ele começou a rir e falou assim, para pegadinha. Eu falei, não, é sério, eu estou doente, sou juiz eleitoral da comarca. Em 15 minutos ele apareceu e trouxe a carteira de motorista dele. Eu tinha chamado ele 3 vezes. Então, assim, várias candidaturas eu ajudei demais, porque eu acho que a democracia o eleitor tem que escolher o candidato. E o candidato não tem ciência de como funciona. Falta de orientação, o mural eletrônico é uma novidade mesmo, nem culpo eles tanto. Mas aí eu corri atrás. Agora, quem eu corri atrás muito e não conseguiu, eu indeferi. Doutora, os órgãos de imprensa cumpriram seu dever de forma clara e objetiva? Algum foi multado por descumprir regras eleitorais? Não, eu não tive problema nenhum com a imprensa, até pelo contrário, eu tenho que parabenizar a imprensa. Tinha dia que eu estava super cansada, a imprensa compreendia a situação, remarcava o horário, ninguém me atrapalhou em nada, todos os agendamentos eu tentei realizar, dar as entrevistas, algumas eu não podia dar porque eu deixava de ser imparcial, mas eu tentei, se no dia pedir assim, podemos ficar no fórum? A imprensa tem que participar. Nós estamos falando do processo eleitoral, a democracia, a imprensa está junto, tem que transmitir para a população tudo que está acontecendo. Então, eu não tive problema nenhum com a imprensa. Até uma situação de uma imprensa foi pedir direito de resposta para uma situação de um fato que aconteceu na imprensa, e eu não dei o direito de resposta, porque ela estava fazendo o trabalho dela. Eu acho que a imprensa atuou com louvor, com respeito, com seriedade do momento que a gente estava passando, que era uma democracia. Eu dei o espaço todo no fórum, dei disposição no dia, eu estava muito cansada, às 6 horas da tarde, dei entrevista para todo mundo que estava aqui. Hoje, apesar também, cedi o espaço para os senhores, eu fiquei impressionada. A imprensa em Itabira, não tivemos problema nenhum. E eu tive colegas que teve muito problema com a imprensa. Vocês estão de parabéns. Doutora, para finalizar aqui, queria que você fizesse um balanço dessas eleições e principalmente do dia das eleições. Olha, para falar a verdade, eu imaginei que Itabira as eleições seriam muito mais conturbadas. Lógico que todo processo eleitoral tem muitas impugnações? Tem. Tanto o Ministério Público dos candidatos faz parte. Tem pedido de direito de resposta? Tem, faz parte. Então, sim, eu tive várias ações, tive que trabalhar muito no final de semana, tive que trabalhar muito de madrugada, mas normal de qualquer processo eleitoral, nada mais, até porque Itabira é uma entrância especial aqui, né? É um município grande, temos mais 3 municípios juntos, então o processo eleitoral aqui demorou 10 horas da noite para terminar tudo, porque tivemos urnas que foram danificadas, mas nós conseguimos recuperar. Olha para você ver, vários colegas meus, 6 horas da tarde, já estavam indo para casa. Eu até 10 horas da noite a gente estava ainda terminando as eleições. Então, eu estou falando de uma eleição grande, né? No município não é pequeno, Itabira tem dimensão, tem muitos eleitores. Eu trabalhei muito nessa eleição, mas todo mundo, os advogados super solícitos, todo mundo conseguia compreender. Toda hora que eles falaram assim, nossa, doutora, é urgente, de qualquer candidato, eu indeferi de todas as partes, deferi também de todas as partes, e todos os advogados, de ambas as partes, eu saí correndo 5 horas da tarde, ia correndo, pegava meu carro, ia para o cartório eleitoral, tentava sair a sentença ou decisão 7 horas da noite, para conseguir viabilizar a situação do candidato. Então, assim, eu imaginava que seria mais conturbado. Eu imaginava que teria... Eu imaginava muitos outros problemas que não aconteceram. Por exemplo, no eleitor, eu imaginava que, como é uma coisa nova, o eleitor não podia com camisa, não podia com boné. Não vi boné e camisa do eleitor no dia da eleição votando.
Uma coisa assim, se for pensar, não tem, né, muitos são lei, né, não entende, não sabe da lei, não teve tanta informação sobre isso. Algumas novas regras aplicadas, né? Muitas regras aplicadas, até mesmo com propaganda irregular. Nós tivemos várias propagandas irregulares. Dentro, nós resolvemos essas propagandas irregulares, mas até o número de propagandas irregulares eu imaginei que não foram tantas, porque eles vinham até mim e questionavam antes, me mostrava, trazia a placa, trazia. Eu atendi todos os candidatos, atendi todos os partidos. Então, eu acho que também isso ajudou, porque eu dei dei curso, assim, troca de ideias, né? Vamos falar sobre registro, falei sobre registro de candidatura, vamos falar sobre propaganda irregular, atendi todos. No dia da eleição, o meu telefone eu dei para todos os presidentes de mesários, eu divulguei o meu telefone pessoal, o telefone pessoal da chefe do cartório da Ruby e da Ana. O que eu atendi eles ligavam antes para mim do que ligar para eles, só que como tocava tanto telefone, eles às vezes não conseguiam falar comigo. Eu tive que carregar meu celular, que é novo, tem 60 dias, que a bateria é grande, 3 vezes para conseguir. Ligava a cobrar, atendia ligações a cobrar. Atendia também o WhatsApp o tempo todo. Eu ajudei todos os mesários, tentei passar em cada sessão, apertar a mão, porque o trabalho deles é muito louvável. Eles estão dando um trabalho para a sociedade. É democracia, eles não ganham nada com isso, eles ganham 2 dias de trabalho. É muito legal o que eles fazem, tem que ser valorizado. Então, tudo que a gente tentou, de problema de urna, todo mundo o tempo todo, elas no telefone o tempo todo. Então, eu acho que foi tranquilo. Nas escolas, não tinha folheto. A gente tentou também com a limpeza, com os candidatos, eles limparem, os candidatos entregaram o material que sobrou porque como não pode fazer propaganda no dia da eleição, o que sobrou, os materiais que sobraram, eles entregaram aqui no fórum. Então, foi muito legal isso, né? Eu acho que tivemos, agora, o único ruim que eu achei, que teve muita denúncia de boca de urna, a gente não conseguiu pegar. Pegamos algumas coisas, mas eu tive até estagiária que foi abordada. Isso é triste, tem que ser mudado na cabeça das pessoas. E é difícil pegar, concorda? Aí as pessoas iam me ligando, não tem jeito de eu estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque também os fiscais estavam me ligando, os candidatos me ligando. Aí eu virei e falei assim, filma que nós vamos apurar depois. Temos denúncia online pelo TRE. Você faz denúncia online e depois a gente apura. Mas eu acho que Itabira, eu não tive reclamação, assim, apesar dessa prisão e tudo. As eleições correram, eu esperava muito mais. Nem bandeira eu vi que pode. Ninguém usou, eu imaginei que eles iam cobrir, já que não pode a camisa, a bandeira vai virar a camisa. Não teve nem isso. Não teve aglomerações, encontrei com candidatos, não tinha aglomerações em volta deles. Achei isso muito interessante. Final do Jornal da TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Nosso jornal vai ao ar de segunda-feira a sábado, às 19h30, com reprise ao meio-dia. Você acompanha pelo YouTube ou fanpage do Facebook TV Cultura Itabira. Obrigada pela companhia.